Eu era o fotógrafo oficial responsável pela documentação do projeto de pesquisa do Sudário de Turim. O projeto de pesquisa do Sudário de Turim foi a primeira e única equipe científica a receber permissão para realizar um exame aprofundado do Sudário de Turim. Cientistas descobriram recentemente algo extraordinário escondido em uma das relíquias mais misteriosas da história, o Sudário de Turim. Durante séculos, muitos acreditaram que este antigo tecido era o sudário de Jesus Cristo contendo a tênue imagem de um homem crucificado. Mas pesquisadores modernos, utilizando técnicas avançadas de imagem e análise genética, afirmam ter encontrado algo ainda mais surpreendente. Nas fibras do tecido, os cientistas detectaram vestígios de DNA antigo e descobriram que a própria imagem se comporta como uma impressão tridimensional codificada. Ao contrário da tinta ou do corante, as marcas no sudário parecem conter informações de profundidade, quase como uma fotografia biológica congelada no tempo. Se for verdade, essa descoberta poderá revelar quem era realmente o homem retratado no tecido e como sua misteriosa imagem foi formada. O rosto que ninguém deveria ver, para entender por que esse DNA desfez todas as teorias existentes. Precisamos começar pela noite em que o sudário revelou pela primeira vez o que escondia. 28 de maio de 1898, Turim, Itália. Um advogado e fotógrafo amador chamado Secondo Umberto foi o primeiro a fotografar a relíquia durante uma exposição pública. A fotografia era um trabalho árduo, naquela época lento, técnico e implacável. Pia carregou uma câmera quase do tamanho de uma mala até um andaime dentro da catedral. Usando flashes de magnésio para iluminar o interior escuro, ele expôs duas grandes placas de vidro. Tarde da noite, sozinho em seu quarto escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco de uma lâmpada de segurança vermelha. Pia mergulhou uma das placas nos produtos químicos de revelação. Conforme a imagem se materializava, suas mãos começaram a tremer. Ele quase deixou o copo cair. O que se formava diante de seus olhos não deveria existir no negativo fotográfico, onde a luz deveria se tornar escuridão e a escuridão deveria se tornar luz. Um rosto nítido e de alto contraste surgiu. Olhos profundos se fecharam delicadamente, um nariz quebrado, um bigode e uma barba bifurcada, hematomas na bochecha direita. Pela primeira vez na história, a figura escondida sob o linho não era uma sombra tênue. Era claramente um homem calmo, digno, mas marcado por extremo sofrimento. Agora, aqui está o problema. Qualquer imagem normal se comporta de forma previsível como um negativo. A luz escurece, a escuridão clareia e o resultado parece distorcido, artificial. Mas o sudário quebrou todas as regras. Fotografado como um negativo, ele apareceu como uma verdadeira fotografia de um ser humano real. O que o olho nu vê no tecido já é um negativo. Quem na Idade Média entendia de fotografia 800 anos antes da existência da câmera? Quem poderia criar uma imagem negativa perfeita sem nenhuma maneira de ver, testar ou confirmar o resultado? Ninguém. O olho humano não consegue ver o mundo em negativo, muito menos reproduzi-lo com controle preciso sobre luz e sombra. Nenhum artista, nenhum cientista, nenhum erudito vivo na época possuía o conhecimento para sequer conceber tal coisa, muito menos executá-la com perfeição em um pedaço de linho. Essa foi a primeira rachadura na muralha do ceticismo. O sudário não se comportava como uma pintura, mas sim como uma placa fotográfica capturando um único instante no tempo. E essa constatação provocou um tremor em todas as disciplinas que posteriormente se debruçariam sobre esse tecido. Se você já está interessado, inscreva-se, porque o DNA era apenas metade do segredo. A outra metade é algo que ninguém previu, mas aquela fotografia foi apenas o aquecimento.
A verdadeira bomba estava escondida na poeira. E quando finalmente a decifraram, até os céticos se calaram. O DNA que não deveria existir. No século XXI, a especulação finalmente cedeu lugar a algo muito mais difícil de contestar: genética física de altas energias. Espectroscopia, análise molecular forense. Os cientistas deixaram de ver o sudário como uma relíquia sagrada e começaram a examiná-lo como uma cena de crime, um cofre de dados biológicos que guarda silenciosamente 2000 anos de história. Em 2015, a equipe de geneticistas e biólogos do professor Barkatia obteve acesso sem precedentes à relíquia. Sua missão não era descobrir o DNA de Deus. A ciência não possui um modelo para descrever como seriam tais evidências. O objetivo era reconstruir a história do próprio tecido por onde ele passou, quem o manuseou, cujas mãos o carregaram ao longo dos séculos. Utilizando dispositivos de microaspiração estéreis equipados com filtros ultrafinos, eles coletaram poeira microscópica, pólen e fragmentos orgânicos das profundezas entre os fios da trama e da urdidura, áreas onde material antigo pode permanecer aprisionado por milhares de anos. E aqui está a chave. Eles se concentraram especificamente no DNA mitocondrial e por uma razão crucial. Ao contrário do DNA nuclear, o DNA mitocondrial existe em centenas de cópias por célula. Ele é herdado estritamente pela linhagem materna e persiste por muito mais tempo em material antigo. É basicamente um GPS biológico, um marcador forte e confiável de origem geográfica. Movimento populacional e migração humana. Se alguma informação genética tivesse sobrevivido dentro dessas fibras por 2 milênios, essa era a técnica que a revelaria. Durante semanas, computadores funcionaram ininterruptamente decodificando milhões de sequências de nucleotídeos e comparando-as com bancos de dados genômicos globais que representam populações de todo o planeta. Então, os mapas finais apareceram na tela: haplogrupos, linhagens ancestrais, origens geográficas. O laboratório ficou em silêncio. Ninguém disse nada. A equipe de Barkatia encarava resultados que contradiziam todas as previsões que haviam feito. Não se tratava da assinatura genética de uma única pessoa. Era algo muito mais complexo, algo que ninguém havia previsto. As descobertas publicadas na prestigiada revista Scientific Reports causaram um grande impacto na comunidade científica. Eis o que eles esperavam se o sudário fosse uma falsificação medieval feita na França. O DNA europeu deveria predominar fortemente. Se fosse uma relíquia autêntica de Jerusalém, o DNA do Oriente Médio deveria predominar. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Primeiro, o Oriente Médio. Haplogrupos frequentemente associados aos drusos. Uma comunidade unida e historicamente isolada em Israel, Jordânia, Líbano e Síria, cuja genética praticamente não mudou em milênios. Só isso já era significativo, um forte marcador de origem geográfica, oferecendo evidências sólidas de uma conexão direta com o Oriente Médio que remonta a séculos. Mas então veio o segundo alvo: Europa Ocidental. Haplogrupos U5B e H1, AH3, consistentes com séculos de contato europeu. As freiras clarissas que a restauraram, a casa de Saboia que a possuía, inúmeros peregrinos que a veneraram ao longo dos séculos. Certo, isso faz sentido. Dá para justificar. Mas é aqui que a coisa fica incrível. Terceiro ponto: norte e leste da África. O haplogrupo L3 apontava para o Egito e a Etiópia. Isso foi surpreendente e profundamente intrigante. Sugeria interação direta com algumas das primeiras comunidades cristãs no continente africano. A atmosfera mudou. Quarta descoberta: sul da Ásia.
Haplogrupos M39, M56 e R8, marcadores genéticos típicos do subcontinente indiano. A equipe se entreolhava e então veio a quinta descoberta, aquela que ninguém conseguia compreender. Ásia Oriental. Os haplogrupos D4 e G2, comumente associados à China-Índia. África, Europa e Oriente Médio estão todos codificados em um único haplogrupo. Tecido antigo. Deixe isso se assentar por um momento. Mas como? E se não foi um falsificador que a colocou lá quem o fez? A resposta estava escondida em uma rota antiga que muitos estudiosos já haviam descartado como mito, um mundo escrito em tecido. Agora preste muita atenção nisto. Nenhum artesão medieval trabalhando em uma abadia francesa por volta de 1350 poderia ter coletado material genético da China, Índia e África Oriental. A globalização simplesmente não existia. Viagens de longa distância aconteciam, mas não em uma escala tão grande, a ponto de deixar marcas genéticas tão disseminadas em um único pedaço de tecido. Tampouco seria possível que alguém assim tivesse plantado esses vestígios deliberadamente de forma a enganar os cientistas genéticos 600 anos depois. O DNA descoberto no sudário não é contaminação aleatória. Trata-se de uma memória biológica compartilhada, mas eis a reviravolta. Quando Barsh mapeou os dados geograficamente, o mistério se aprofundou ainda mais. A distribuição dos marcadores genéticos coincidiu com uma precisão impressionante ao longo da rota mandaliana, o antigo caminho que os estudiosos há muito descartavam como lenda. Segundo registros bizantinos, sírios e árabes antigos, o sudário era dobrado de forma que apenas o rosto permanecesse visível, uma forma chamada tetradiplon, e exibido dentro de uma moldura especial. Essa relíquia não permaneceu em um só lugar e certamente não começou na Europa. Sua jornada teve início em Jerusalém. De lá foi levada para Edessa no século II, onde o sudário permaneceu escondido dentro das muralhas da cidade por séculos. E é aqui que a história se torna fascinante. Edessa ficava em uma das encruzilhadas mais importantes do mundo antigo, a Grande Rota da Seda. Caravanas da China carregadas de seda, mercadores da Índia, trazendo especiarias, diplomatas persas, comerciantes árabes, peregrinos de todos os cantos do mundo conhecido. E muitos deles vieram para homenagear a imagem que se acreditava proteger Edessa. Eles se aproximaram, beijaram a sua estrutura, tocaram o tecido e a cada encontro vestígios microscópicos, fragmentos de cabelo, gotas de suor se depositavam no tecido camada por camada, século após século. O DNA de todo o mundo antigo se acumulando em sua superfície como poeira invisível. A jornada não parou por aí. De Edessa a Constantinopla em 944 d.C., a maior megacidade do mundo antigo, onde pessoas de todas as raças e culturas se reuniam. Então, em 1204, durante a Quarta Cruzada, a cidade foi violentamente saqueada. O sudário desapareceu. Reapareceu em Atenas por volta de 1205, passou pelas mãos de cavaleiros franceses e finalmente ressurgiu na França por volta de 1353, na posse do cavaleiro Geoffroy de Charny. E é aqui que a evidência genética desfere um golpe poderoso na teoria medieval da falsificação. O DNA no sudário não é ruído aleatório. É uma impressão digital geográfica que nenhum falsificador poderia ter produzido. Poeira de sandálias, vestes e mãos deixada por inúmeras pessoas que estiveram diante dessa superfície ao longo de muitos séculos. Um rastro biológico que se estende por 2000 anos de contato humano, mas a genética era apenas metade do código oculto. A outra metade estava escrita nas plantas e apontava diretamente para a cena do crime: pólen, sangue e uma coroa de espinhos.
O professor Avinoam Danin, um distinto botânico israelense da Universidade Hebraica de Jerusalém, e o cientista forense suíço Max Frey analisaram de forma independente grãos de pólen presos no interior das fibras do linho. Quando Danin viu os resultados completos, percebeu que as consequências seriam enormes. 58 espécies de plantas diferentes foram identificadas, catalogadas e mapeadas. 17 delas são nativas da Europa. Era de se esperar após séculos de contato com os europeus. Mas a maioria veio de outros lugares, Oriente Médio, Turquia, estepes da Anatólia, coincidindo perfeitamente com a antiga rota que passava por Edessa e Constantinopla. E aqui está a parte surpreendente. Os cientistas identificaram plantas que não crescem em nenhum outro lugar da Terra, apenas em um estreito corredor entre Jerusalém e Jericó. Uma espécie dominou Gundelia tournefortii, um cardo espinhoso do deserto. Seu pólen representava quase metade de todas as amostras, concentrado principalmente na região da cabeça e dos ombros. Agora pare e pense nisso. Porque o pólen de um cardo espinhoso impregnaria um sudário funerário, a coroa de espinhos. A Gundelia tournefortii, com seus longos espinhos em forma de agulha. É exatamente a planta que os soldados romanos poderiam ter usado para fazer uma coroa improvisada. Ela floresce perto de Jerusalém no início da primavera, precisamente durante a Páscoa judaica. Uma segunda pista botânica veio de Zygophyllum do Mossum, uma planta nativa de uma região muito restrita que cresce apenas no deserto da Judéia e em partes da península do Sinai. Seu pólen também foi descoberto em quantidades consideráveis. Eis a realidade: nenhum falsificador medieval, trabalhando na França, poderia ter coletado pólen de plantas nativas exclusivamente de Israel, muito menos espalhá-lo invisivelmente em nível microscópico sobre um pedaço de tecido. Um falsificador teria usado tinta. O pólen não pode ser pintado. Funciona como um selo invisível da cena de um crime, uma impressão digital geográfica que não pode ser falsificada. E o sangue? O sangue contava seu próprio relato brutal. Durante anos, os céticos argumentaram que as manchas avermelhadas não passavam de pigmentos ocre, cinábrio ou têmpera misturados com gelatina. Essa alegação desmoronou em 2017. Uma equipe liderada pelo professor Giulio Fanti da Universidade de Pádua, trabalhando em conjunto com médicos de um hospital em Trieste, analisou as manchas usando microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia Raman. Em escala nanométrica, eles observaram não pigmento, mas sangue humano. O tipo sanguíneo AB, um dos mais raros do mundo. Esse mesmo tipo sanguíneo aparece repetidamente em antigas relíquias cristãs, incluindo o sudário de Odô, um tecido que, segundo a tradição, cobre o rosto de Cristo em seus sepultamentos. Mas eis o que os deixou perplexos. Este não era o sangue de uma pessoa saudável. Nele, os cientistas descobriram nanopartículas de creatinina e ferritina ligadas à hemoglobina. Concentrações tão extremas ocorrem sob um conjunto específico de condições: trauma fatal, catastrófico, tortura prolongada combinada com desidratação e destruição muscular severa. Quando o tecido muscular é repetidamente danificado, um processo conhecido como rabdomiólise. A creatinina inunda a corrente sanguínea em quantidades enormes, e o sangue preservado no pano registrou exatamente isso. Não se trata de simbolismo, é uma assinatura bioquímica de agonia. O homem envolto neste pano foi espancado até uma condição física já incompatível com a vida antes mesmo de a crucificação começar. Evidências de mais de 100 golpes consistentes com açoites romanos usando o flagro, chicotes de couro com pesos de chumbo embutidos. E agora considere isto, pois este detalhe ainda intriga os pesquisadores. O sangue permaneceu vermelho, o que seria impossível para sangue antigo.
Normalmente, o sangue antigo escurece para marrom ou preto em poucas semanas. Mas análises científicas revelaram níveis excepcionalmente altos de bilirrubina, uma substância liberada pelo fígado durante estresse extremo e traumas graves. A bilirrubina preserva a cor vermelha do sangue. Por séculos, o sangue de um homem torturado permanece vermelho. Não é misticismo, é bioquímica sob estresse insuportável. Um pintor pode imitar a aparência de uma ferida. Nenhuma mão humana pode recriar a assinatura bioquímica de um trauma extremo, falência de órgãos e choque hipovolêmico. Cada molécula apontava para o mesmo lugar e o mesmo evento. Mas e o único teste que deveria provar que tudo era uma farsa? O teste que errou. Em 1988, 3 laboratórios de prestígio, Oxford, Zurique e Arizona, dataram o tecido com carbono 14 entre 1260 e 1398 degrees. Na Idade Média, uma falsificação. Caso encerrado. O mundo aceitou a conclusão. Até mesmo a Igreja Católica recuou, referindo-se ao sudário como um ícone em vez de uma relíquia genuína. Mas espere, porque a ciência nunca para. 3 décadas depois, os pesquisadores descobriram onde o erro crucial havia ocorrido. E o problema não era a tecnologia. Era o local onde a amostra foi coletada. Em 1988, um minúsculo pedaço de tecido não maior que um selo postal foi cortado da extremidade do sudário. Aquele canto havia sido manuseado inúmeras vezes, absorvendo suor, óleos da pele, cera de vela e bactérias. Então o químico Raymond Rogers, do Laboratório Nacional de Los Alamos, descobriu algo devastador. Aquele canto havia sido cuidadosamente reparado durante a Idade Média. As freiras clarissas reforçaram a borda danificada, tecendo novos fios de algodão no tecido original, tingidos com alizarina e selados com goma arábica para combinar com o linho envelhecido. Eis o ponto crucial: o corpo principal do sudário não contém algodão algum. É feito inteiramente de linho. Os laboratórios não dataram o sudário. Dataram o remendo. Agora observem atentamente o que aconteceu em seguida. Em 2022, o físico Liberato De Caro, do Instituto de Cristalografia de Bari, introduziu uma abordagem completamente diferente. A dispersão de raios-x em grande ângulo, ou WAXS. Em vez de examinar contaminantes, este método estuda o envelhecimento da própria celulose do linho em nível atômico. Com o tempo, o linho se deteriora naturalmente. As cadeias poliméricas da celulose se rompem lentamente sob exposição à radiação, umidade e temperatura. Esse processo funciona como o relógio interno do material. De Caro comparou amostras do sudário com tecidos de idade conhecida, desde bandagens de múmias egípcias datadas de 3000 a.C. até têxteis medievais. Quando a curva de envelhecimento apareceu em seu monitor, De Caro chamou seus colegas imediatamente. A estrutura molecular do sudário não correspondia em nada aos tecidos medievais. Era muito mais antiga. Correspondia ao linho recuperado da fortaleza de Massada em Israel, datado entre 55 e 74 d.C. O primeiro século, a época de Cristo. Em 1988, a ciência descartou o milagre. Em 2022, ela o trouxe de volta à tona. Mas um mistério ainda se destaca acima de todos os outros e a física moderna não consegue explicá-lo. A imagem impossível. Sem pinceladas, sem pigmentos, sem tinta, nada. A imagem existe apenas nos 200 nanômetros mais externos das fibras, centenas de vezes mais finas que um fio de cabelo humano. Trata-se de uma transformação química causada por oxidação e desidratação, uma espécie de marca deixada por uma fonte de energia desconhecida.
cientistas da ANEA, a Agência Nacional de Energia da Itália, tentaram de tudo para recriá-la. Ácidos, calor, radiação gama. Nada funcionou. Apenas um pulso breve e intenso de radiação ultravioleta no vácuo chegou perto uma tecnologia que não existia no mundo antigo. Para imprimir a imagem em quase 4 metros quadrados de tecido, o corpo teria que liberar uma explosão de energia com duração inferior a 1/1000º de segundo, poderosa o suficiente para marcar o tecido, mas precisa o bastante para não queimá-lo. Pense nisso. E aqui está a parte que torna tudo ainda mais impossível. Em 1976, uma análise da NASA revelou que a imagem contém informações tridimensionais perfeitamente precisas. A intensidade da impressão corresponde exatamente à distância entre o corpo e o tecido, não aproximadamente, mas exatamente. Isso é algo que nenhum artista antigo ou moderno jamais conseguiu recriar. Mas eis o detalhe que faz até os céticos mais empedernidos pararem para pensar. A análise digital identificou formas sobre os olhos consistentes com moedas que correspondem a raros leptas cunhados sob Pôncio Pilatos por volta de 29 d.C. Essas moedas circularam apenas por um breve período em uma região específica. A chance de um falsificador medieval ter conhecido ou reproduzido esse detalhe é essencialmente zero. E não para por aí. Os pregos atravessam os pulsos, não as palmas das mãos, exatamente como a ciência forense prevê para a crucificação. Todas as pinturas medievais erram nesse ponto, absolutamente todas. Os artistas representavam os pregos nas palmas das mãos porque era o que acreditavam. Mas o sudário mostra a localização anatomicamente correta. Até mesmo as respostas nervosas são visíveis, incluindo a retração dos polegares causada pelos danos dos pregos ao nervo mediano, um detalhe que nenhum artista medieval poderia ter compreendido. Camada por camada, biologia, química, física, geologia, numismática, tudo converge para uma cidade e um curto período de tempo, Jerusalém entre 30 e 33 d.C. Eis algo que ninguém pode descartar facilmente. Um falsificador medieval precisaria ter criado um negativo fotográfico séculos antes da fotografia incorporar pólen de plantas encontradas apenas entre Jerusalém e Jericó. Produzir sangue com biomarcadores de trauma desconhecidos por 600 anos, recriar uma codificação tridimensional que nenhum laboratório moderno consegue duplicar e coletar DNA da China, Índia, África e Oriente Médio, tudo isso em uma abadia francesa usando apenas uma vela e um pincel. O sudário de Turim não é uma pintura. É um registro forense de um ser humano real, um arquivo biológico, uma testemunha silenciosa de um momento que mudou a história da humanidade. O código secreto de DNA, mapeado em suas fibras, traça uma jornada de 2000 anos que nenhum falsificador poderia ter criado. Então a pergunta é: você acredita que a ciência um dia explicará o que aconteceu dentro daquele túmulo? Ou alguns eventos estão além do alcance de qualquer instrumento que possamos construir? Compartilhe sua resposta nos comentários e, se isso mudar sua perspectiva sobre o sudário, inscreva-se. Porque o que vamos descobrir a seguir é ainda mais difícil de explicar.